Bom, gente, mais um vídeo da série Vamos Ser Práticos. Aqui eu tô com um problema que diz assim: encontre o máximo ou mínimo da função no intervalo dado, tá? O intervalo é de 0 a 3 e a função 3x² menos 12x mais 5. Encontrar o máximo e o mínimo de uma função significa que uma função qualquer dada, você precisa encontrar primeiro os pontos críticos da função, que são esses pontos que a gente identifica onde a derivada é nula, ou quando tiver um caso que a derivada não existe ali naquele ponto, tá? Então, resta quais são os passos. Primeiro, encontrar os pontos críticos, depois saber, dentro do intervalo A, B qualquer dado, um intervalo dado, desses pontos, qual é o que vai ter o valor máximo e vai ter o valor mínimo, tá? Então, consiste nessa investigação. Então, se a gente tem a identificação do ponto crítico, onde a derivada é nula ou onde a derivada não existe, ou a derivada é nula, a gente precisa, em primeiro lugar, derivar essa função. Então, a derivada dessa função vai ser 3 vezes 2, 6, x elevado a 1, menos derivada de 12x dá 12, derivada de 5, 0. Então, eu tenho essa derivada aqui. Eu olho para essa derivada e pergunto: existe algum x onde essa função ela fica indefinida, ela não exista? Nesse caso, isso aqui é uma função linear, todo x que eu colocar aqui vai funcionar para essa função. Então, esse caso aqui de derivada que não existe, tá fora. O que é que eu vou fazer? Vou perguntar quem seria um x para fazer com que essa função seja zero. É só calcular. Põe aqui f de x menos 12 igual a 0, 6x igual a 12, x igual a 12 sobre 6, daqui eu tenho x igual a 2. Isso daqui é, vamos dizer, um x que eu encontrei, que nesse x tem um ponto crítico, ou máximo ou mínimo, né? Essa função não é essa, tá, gente? É só uma função qualquer. Então, isso aqui é um ponto crítico. Esse ponto crítico, ele está dentro do intervalo que foi dado, 0 a 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a função em x igual a 0, vou calcular a função em x igual a 2, que é o intervalo, vou calcular a função em x igual a 3. Por quê? Calculo os pontos do intervalo, do limite, que é 0 e 3, e calculo o ponto em x igual a 2. Tá? Desses 3 pontos que a gente encontrar, um deles vai ser maior, o outro menor. Então, vamos calcular aqui, f de 0. Quem é f de 0, que é esse ponto aqui? Vamos colocar aqui um y. F de 0, pega a função, calcula para x igual a 0. Fica 3 vezes 0 ao quadrado, menos 12 vezes 0, mais 5. F de 0 igual a 5. Calcula a função para f de 2, que é o nosso ponto crítico. Fica 3 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 5. Isso daqui vai ser igual a 4 vezes 3, 12, menos 24, mais 5. Isso aqui dá igual a menos 7. E f de 3 igual a 3 vezes 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3 mais 5. Isso aqui é igual a 9 vezes 3, 27. E aqui a gente tem 3 vezes 12 dá 36.
mais 5. Isso aqui dá igual a menos 4, tá? Então, eu tenho que f de 0 é igual a 5, f de 2 é igual a 7, f de 3 é igual a 4. Quem é o máximo da função? É essa. Ponto máximo da função. Quem é o ponto mínimo da função? É esse. Claro que não é da função completa, é da função dentro desse intervalo. Então, quando eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, minha função está passando aqui. Quando eu tenho 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu estou com ela aqui. Quando eu tenho 3, eu tenho 1, 2, 3, 4. A minha função é uma função do segundo grau, mas eu só vou desenhar aqui, ó, para o intervalo. Então, nesse intervalo, o ponto crítico está aqui, é o ponto de mínima, ponto crítico. O ponto máximo ficou aqui no 0. Se eu crescer essa função mais e pegar um outro intervalo, pode ser que eu tenha um ponto máximo em algum outro ponto do intervalo. Mas como eu só defini para aqui para dentro, eu tenho que me limitar a esses 3 pontos aqui. É isso, gente. Até mais.